Eu vou passar o spray! Eu só vou passar o spray! Eu tô com dor! Eu tô com dor! Achei uma palhaçada sim e vou explicar por quê. O futebol fica chato, fica parado, não é gostoso de assistir, não dá prazer de assistir. E aí o juiz não é bobo, né, gente? O juiz, ele vê o jogo, ele sabe, ele percebe. O futebol brasileiro chegou ao limite. A expulsão bizarra de Léo Jardim reacendeu uma velha ferida: a falta de critério na arbitragem. E sabe o pior? A mídia teve que engolir e dizer a verdade. Será que a regra vale só para uns e não para outros? Vem entender esse absurdo agora. Traz o spray! Eu só vou passar o spray! Agora! Eu vou passar o spray! Eu só vou passar o spray! Eu tô com dor! Eu tô com dor! Segue o jogo! Vai lá pra gente jogar! Mano, isso não existe! Isso não existe! Bora, Léo! Eu falei que eu tô com dor! Tá bom, pode ir. Não, mas ele tá com dor! Não, ele falou que vai aproveitar aqui! Ei, é dor! Isso não existe! Ei, não começa! Não começa, não! Você não começa! Você não pode fazer isso! Eu vi tudo! Eu não tava enrolando! Traga falas de comentaristas que criticaram a decisão ou defenderam a aplicação rigorosa da regra. Sobre a expulsão do Léo Jardim, goleiro do Vasco, achei uma palhaçada sim e vou explicar por quê. Tem muita gente falando, pilhado, mas você é a favor da cera de goleiro, isso tem que acabar. Eu concordo que tem que acabar. Agora, tem que acabar se for para acabar em todos os jogos. Não adianta você ter um árbitro que expulse o goleiro do Vasco na partida contra o Internacional, se em todas as outras partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, isso acontece e os árbitros não fazem nada. Então tem que ter um critério, porque eu afirmo, o Vasco foi prejudicado porque quase todos os goleiros da Série A fazem o que o Léo Jardim fez. E nenhum nunca foi expulso, com raríssimas exceções. Parece que teve um caso que o Cássio foi expulso. Então, ou você usa o mesmo critério em todos os jogos, ou eu posso dizer sim que o Vasco foi prejudicado. Porque o Léo Jardim poderia estar fazendo cera? Sim. Eu acho que ele estava fazendo cera? Sim. Só que o árbitro, ele não pode garantir se ele estava lesionado ou não, se ele estava sentindo dores ou não. Agora, se passar a ser assim em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou aplaudir. Eu vou dizer que a arbitragem pode acabar com a cera de goleiros, porque sempre o goleiro cai no chão, simulando alguma lesão, porque sem o goleiro o jogo não pode continuar. Agora, como isso aconteceu apenas no jogo do Vasco, e eu vejo acontecer em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, aí eu digo e afirmo, foi injusto, o Vasco foi prejudicado pela falta de critério da arbitragem brasileira. Regra foi aplicada corretamente? Falta de padrão nos jogos do Brasileirão. Outros goleiros fazem a mesma coisa e não são punidos. Simulações e cera, como prática generalizada no Brasil. Olá pessoal, hoje o assunto é sobre a expulsão do Léo Jardim, goleiro do Vasco, no empate de 1-1 com o Internacional do Beira-Rio. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza deu um primeiro cartão amarelo a ele pela cera, pelo passar o tempo. O Vasco ganhava por 1-0. Ele insistiu na cera, tomou o segundo amarelo e consequentemente, o vermelho foi expulso. Criou-se uma polêmica, mas não tem polêmica nenhuma. Primeiro, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele agiu corretamente e ele faz isso mesmo. Ano passado ele expulsou o goleiro Gustavo do Criciúma da mesma maneira. Então, para inibir essa cera absurda dos goleiros e também aquela cena de simulação dos jogadores de linha, quando o adversário toca em qualquer parte do corpo, ele põe a mão no rosto, se joga no chão e fica rolando. Isso acontece diversas vezes numa partida de futebol. E a cera do goleiro e essas simulações, ela atrapalha muito o ritmo, a dinâmica. O futebol fica chato, fica parado, não é gostoso de assistir, não dá prazer de assistir sendo dessa maneira. Se pegar o futebol europeu, os campeonatos da Europa, Eurocopa, o próprio Mundial de Clubes que aconteceu agora lá nos Estados Unidos, isso não acontece, porque os jogadores da Europa não fazem isso, e os árbitros lá
pune seriamente a simulação e a cera. Então o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele agiu corretamente e ele agiu a favor do futebol, não contra o futebol. E tem outra coisa, essa cera que os goleiros fazem são incentivadas pelos próprios treinadores. Os treinadores, quando o time está ganhando, eles pedem para o goleiro cair e ficar rolando lá no chão para passar o tempo, para quebrar o ritmo do adversário. E isso é muito chato. Quem está assistindo, quem paga ingresso, ou quem está em casa assistindo, ou quem está trabalhando num jogo de futebol, perde até o prazer quando acontece isso frequentemente. Então só a arbitragem pode coibir, só a arbitragem pode melhorar o futebol nesse sentido. Então simulação e cera excessiva é cartão amarelo. Fez novamente, segundo amarelo e vermelho, porque só assim talvez a gente consiga melhorar o nosso futebol, porque senão é muito chato. E os outros árbitros têm que correr na mesma linha do Flávio Rodrigues, né? Só assim mesmo para melhorar. E aí o juiz não é bobo, né, gente? O juiz, ele vê o jogo, ele sabe, ele percebe quando o cara tá sendo malandro, quando o cara tá segurando o jogo. O problema é que a maioria dos árbitros não pune a cera, deixa rolar, vamos fazer de conta que não tá acontecendo. Para começar, aquela contagem dos 8 segundos tudo devagar, lerdo, não é? E aí ele resolveu punir com o segundo amarelo. Na minha opinião, ele fez muito bem isso. Mas os outros não fazem. O problema é esse, as pessoas não aplicam a regra corretamente. Agora, eu também achei estranho. Falei, nossa, ele vai punir mesmo, e puniu. Deu o segundo cartão amarelo, expulsou e depois o Inter faz o gol. Mas o Inter poderia ter feito o gol muito antes do que isso. Como torcedor, apreciador do futebol, eu vou falar um negócio que até posso, me arrepender, mas eu vibrei com a expulsão como torcedor. Vibrei com a expulsão do Léo Jardim. Porque o Grêmio enfrentou o Alianza Lima semana passada e o goleiro Vizcarra fez a mesma coisa. A gente fica, torcendo pelo nosso time. Ok, incompetência, porque precisa de um gol e tal, mas quando os caras começam a cair toda hora, é um horror, é um pavor. Mas realmente não é uma prática. O Flávio Rodrigues de Souza, ele é um árbitro enérgico nesse quesito aí. E ele tem, pela regra, prerrogativa para expulsar. É só você olhar lá, atrasar reinício de jogo, é amarelo. Na reincidência, é vermelho. Se você estiver ludibriando, tentando ludibriar a arbitragem, é amarelo também. Ali ele avisa o Léo Jardim. Agora, a questão é que ele assume um risco. Ele tem que sentir se o cara realmente está tentando enganar ele ou não, porque ele assume um risco. Se hoje o Vasco emite uma nota dizendo que o Léo Jardim, por exemplo, está com uma fratura na costela, o Flávio não apita mais. Mas é que realmente ele saiu, inclusive, caminhando. Então tava na cara que ele tava fazendo cera. Pelo menos ele já saiu mancando, né? Porque ele demorou mais de 3 minutos sentadinho ali. O que precisa acontecer? Tem algumas regras que são regras, outras elas são convenções. No Brasil, e isso acontece muito mais na América do Sul aqui. No Brasil, o que acontece? Por exemplo, a questão do capitão só falar com o árbitro, isso diminuiu um pouco o nível de reclamação, porque se convencionou dessa maneira. O chute na bandeirinha de escanteio, lembra? Os caras começaram a comemorar assim, a CBF foi lá e falou, a partir de agora é amarelo, não tem conversa. Os caras já pensam 2 vezes. Então a CBF, a Comissão de Arbitragem, ela precisa respaldar o que fez o Flávio. Porque senão, a gente vai ver isso acontecer de novo, o critério não vai ser aplicado, e aí só o Vasco encontrou um juiz que resolveu moralizar o futebol brasileiro e se prejudicou. Então tem que ser regra. No fim das contas, o problema não é o Léo Jardim, é o sistema. Enquanto o futebol brasileiro não tiver critério, a gente vai continuar vendo esse circo. E você, concorda com a expulsão? Ou acha que foi perseguição contra o Vasco? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no Radar da Bola, porque aqui a gente fala a verdade que muitos não têm coragem.